Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Alunos da primeira série do ensino médio. Você que agora acabou de mudar de fase, né? Passou por uma fase maior, uma fase mais complexa, que é o ensino médio. Agora vocês são alunos da primeira série do ensino médio. E o que tem isso de importante? Tem importante que só faltam 3 aninhos para você estar aí disputando uma vaga na universidade, na faculdade, e, portanto, sendo donos dos seus próprios destinos. E isso é muito importante. E eu serei seu professor de física, professor Wagner Klein, e estarei tentando aí, né, ajudar que você consiga fazer esses 3 anos de estudos de sucesso, tá bom? Gostaria de dizer primeiro de tudo, né, que as nossas aulas serão nesse formato remoto. Então eu me encontro aí no grupo de risco, então tenho que permanecer com o ensino remoto, tá bom? Este aqui é a minha área de trabalho, isso aqui é a nossa lousa, na qual eu vou estar apresentando os trabalhos para vocês. E já quero de antemão me desculpar dessa região na qual eu moro, porque tem uma construção aqui de um prédio do lado, tem uma praça bem aqui na frente, e aqui fugir do barulho é muito, mas muito difícil, tá? Além do que, temos muitos cachorros na vizinhança, enfim, mas a gente vai, isso só faz com que as minhas aulas pareçam mais com as aulas presenciais, a barulheira na rua e tudo mais, tá bom? Espero que isso não atrapalhe em nada. Qual que vai ser a dinâmica de trabalho? Eu vou estar mais ou menos acompanhando o trabalho das aulas que vocês têm de assistir lá do CMS, mas de qualquer forma eu vou estar trabalhando a minha forma, a minha maneira, tá? Eles têm lá a maneira deles trabalharem, de colocar as coisas, né? Mas eu tenho uma outra forma de trabalho. Eu espero que você se adapte, né, às duas formas de trabalho e consiga aí tirar o melhor proveito possível, tá bom? Haverá tarefas direto no Classroom para vocês resolverem. Então, vamos lá, vamos começar a aula. Física. Poxa vida, física, todo mundo fala, nossa, eu vou entrar no ensino médio, putz, tem física para estudar, mas que coisa, que negócio é uma dificuldade, uma atrapalhada. Mas não é não, gente. Física é a matéria que vai ajudar o aluno, se ele conseguir se organizar direitinho e ser um ótimo aluno em física, ele vai ser ótimo em todas as outras disciplinas. Por quê? Porque a única coisa que a física tem de diferente das outras é um certo rigor, né? Um rigor para o estudo, um rigor para se arrumar, para você se preparar para a aula, um rigor que você tem que ter durante as atividades que você faz. Se você fugir a esses rigores, o que acontece é que você não obtém 100% do aprendizado. Agora, se você manter aquilo se repete, né, em praticamente todas as outras disciplinas, um pouco nessa, um pouco naquela, tá bom? Agora, o que dá complexidade também na física é que você aqui comigo vai ver 4 linguagens. Puxa, 4, professor? 4 linguagens da física. A primeira linguagem é a linguagem coloquial. Nós falamos em português, a linguagem coloquial não, a linguagem natal, né? Então nós somos brasileiros, falamos português, embora muitas das palavras da física, ela tenha um sentido restrito, específico, né? Coisa que da maneira comum de se falar não tem, né? E na física acaba tendo. Mas então a primeira linguagem é a linguagem nativa. A segunda linguagem é a linguagem fenomenológica. Por quê? Porque física, o que significa física, né? Aristóteles criou o termo physis, que era o estudo da natureza. Então, estudar a natureza. Então, em física, a gente estuda a natureza. Só que, de Galileu para cá, a gente não estuda a física de maneira filosófica. A gente não estuda a natureza de maneira filosófica. A gente estuda a natureza de maneira matemática, usando a linguagem matemática. Então a fenomenológica é aquela linguagem que tenta explicar qual é o fenômeno que está sendo estudado, que está sendo analisado, né? E para isso, muita coisa você vai ter que já saber lá do fundamental e outras você vai aprendendo conforme a gente estiver desenvolvendo nossas aulas. A terceira linguagem
é a linguagem matemática. Você tem que usar a matemática para expressar como que as grandezas físicas se relacionam. Então a terceira linguagem, talvez a mais complexa, implica que você tenha que saber matemática. E aqui conosco é a matemática do ensino fundamental, principalmente. Tá? No ensino médio a gente quase não vai usar tanto, né? Desde que você tenha estudado o gráfico cartesiano, né? Um pouco de geometria, então, certo? E muita aritmética. A gente vai usar isso tudo aqui nas nossas aulas. Não parece que vai ser assim, né? Pela aula que você já teve ontem no CMS, né? Porque lá eles apresentaram de uma maneira assim, explanado qual vai ser a matéria ao longo do bimestre, mas sem entrar em detalhes nenhum, né? Então, mas eles mais cedo ou mais tarde vão entrar nessa parte também. Então a gente vai trabalhar aqui, né, a linguagem matemática. E a quarta, e não menos importante, é a linguagem simbólica. Então se eu for falar para você, olha gente, a velocidade de propagação de um corpo depende do espaço que ele percorre e do tempo que ele demora para percorrer. Então se eu falar isso para você, eu vou ter que escrever, mas na hora que eu vou escrever, eu não vou escrever velocidade, né? Não, eu vou usar a linguagem matemática. E para representar velocidade, eu vou usar uma letra. Para representar tempo, eu vou usar uma letra. Se eu quiser falar de variação do tempo, eu vou usar duas letras. Então, quando você vai expressar, né, o fenômeno através da matemática, a gente usa símbolos, ok? Então, a linguagem simbólica também talvez seja a que os alunos têm maior dificuldade de memorizar, né? Mas não tem segredo, né? É fazer 2, 3, 4 vezes exercícios, né? Prestar atenção, se quiser fazer um glossário no fundo do caderno, né? Ó, velocidade é V, aceleração é A, e fizer direitinho esse glossário, legal, né? Você memoriza, ajuda a memorizar. Eu vou estar aqui sempre, né, quando eu usar uma letra, explicando, né, por que eu prefiro usar aquela. Por exemplo, logo de cara a gente vai encontrar o delta X, né, em detrimento ao delta S, que é apresentado em tantos lugares aí. Eu vou explicar por que se usa delta X e não delta S, tá? Mas a gente vai vendo isso ao longo do nosso assunto. Então, para a gente começar a falar aqui, eu vou dizer para vocês, então para a gente começar, nós vamos falar o seguinte: como que a física nasce? Né? Onde aparece a física? Então a física aparece com o Galileu, que ele chega e fala assim, olha, a gente não pode estudar os fenômenos naturais e simplesmente dizer que eles são de acordo com o que nós estamos explicando. Não é. Nós temos que provar, de alguma forma, que o que nós estamos dizendo é verdadeiro. E para fazer essa verificação, tem de se usar um método experimental. Temos que criar um experimento, né, com os recursos que nós tivermos, de maneiras que esse experimento conduza o nosso pensamento de forma real, prática, verdadeira. E se isso realmente reproduzir o que nós estávamos falando, reproduzir exatamente o fenômeno que nós estamos estudando, então aí sim eu consegui explicar o fenômeno. E é claro que numa dessas situações, o Galileu falou, a gente tem que mensurar, tem que aprender a fazer conta, matemática, tem que usar matemática. Porque a natureza se comunica conosco pela matemática. Então é pela matemática que nós vamos conseguir entender a natureza. Então esse pensamento do Galileu foi o fundamental para que nascesse a física, né? Que se separasse a filosofia natural, né, da física como ela é hoje, tá bom? E a gente vai explicar agora, né, vamos comentar agora, já logo de cara, qual foi o método, né, como que é o método que a ciência explica os fenômenos, né? Qual o método científico? Então o método científico, vou até escrever aqui na lousa, o método científico
consiste em etapas. A primeira etapa é a observação. Você tem que observar um fenômeno. E o que é observar? Só olhar? Não. Observar pode ser com todos os seus sentidos possíveis, né? Olhar, ouvir, cheirar, se for o caso, degustar, né? Tocar, o tato é muito importante. E melhor vai ser se você tiver instrumentos que façam isso por você. Porque os instrumentos que o homem vai desenvolvendo têm maior acurácia do que seus próprios sentidos biológicos. Então, por exemplo, ouvir ruídos, né? Então, alguns aparelhos conseguem detectar ruídos que têm intensidade muito baixa, né? Então, normalmente, muitas pessoas acabam não ouvindo a intensidade daquele ruído, e ele realmente é um ruído, né? Então, a pessoa precisa de condições específicas para poder ouvir o ruído, e o instrumento não. O instrumento consegue captar com mais facilidade. É um exemplo, tá? Por exemplo, microscópio, telescópio, coisas que aproximam, afastam as imagens, né, dos objetos, e portanto a gente consegue ter melhor acurácia sobre o que se quer determinado fenômeno. Então a observação é essa. A partir da observação, a gente tem que criar uma hipótese. A hipótese é aquela explicação que tem que convencer verbalmente. Então, por exemplo, eu falo, olha, isso acontece por esse motivo. Se alguém logo de cara falar, mas espera lá, esse motivo que você acabou de falar está furado, porque tem uma outra coisa que acontece. Então vai por água abaixo, ficou sendo um negócio, uma ideia que não explicou na verdade. Então a hipótese ela tem que ser uma explicação muito bem elaborada e que convença verbalmente as pessoas. Certo? Beleza. Agora, próximo passo é provar essa hipótese. Testá-la. Então, para provar a hipótese, é necessário então criar-se um experimento vou colocar experimentação, né? Ou seja, a gente fazer um experimento que comprove a hipótese. Caso o experimento não comprove a hipótese, o que tem que fazer? Ah, está errada a hipótese? Não, pode ser que o experimento esteja errado. Então, se o experimento não comprovou a hipótese, primeira coisa, vamos melhorar o experimento. Vamos fazer um experimento mais bem elaborado, mais bem organizado, com melhores medições, mensurações, né, o termo correto, melhores mensurações. Então vamos fazer um novo experimento. Fez um novo experimento e ainda não comprovou a hipótese, aí sim você pode descartar a hipótese. Aí falar, de fato essa hipótese está errada, porque o experimento provou coisas diferentes. Tá bom? E fazer? Fazer o quê? Joga tudo fora? Não. Vamos melhorar a hipótese. Agora, se o experimento comprovou a hipótese, então ele já está dando uma verificação, uma validade para aquela ideia. Então o que tem que fazer com o experimento? Tem que fazer uma divulgação. Tem que divulgar isso, né, esse experimento, para que outras pessoas possam realizar experimentos parecidos. De maneiras que, em outros lugares, outras situações, né, possam fazer experimentos parecidos e que todos esses experimentos venham a comprovar a hipótese. Aí então você realmente vai ter a formação do conhecimento. Acabou aí? Não, não acabou. Tem mais um detalhe, que é o detalhe fundamental. A partir dessa experimentação, que foi feito registrado em vários graus de mensurações, o que tem que se fazer aqui é criar a teoria. E essa teoria tem que ter um embasamento, né, uma estrutura matemática. Se não tiver uma estrutura matemática,
aquilo não tem muita comprovação de que realmente vai funcionar sempre. Por outro lado, tendo a teoria matemática por trás de toda a experimentação, isso permite que outros fenômenos possam ter o mesmo comportamento. Isso permite que você possa descobrir coisas futuras a partir dessa teoria matemática. Vocês devem ter ouvido aí alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, sobre a teoria das ondas gravitacionais. A teoria das ondas gravitacionais que foi prevista por Einstein. Poxa, foi prevista por Einstein lá na década de 1914, né? 14, um pouco mais para frente, né? Porque a teoria dele previa muitas coisas. Então, naquela época que foi previsto, mas foi só agora que conseguiram detectá-la. Então veja, a teoria matemática tem que ter esse poder para que no futuro, com outras capacitações para fazer experimentações, com outras observações, possa ser provada, né? que aquela teoria toda estava correta, de que o homem realmente domina sobre aquele assunto que ele está estudando. Outro exemplo foi quando o Newton apresentou a teoria da gravitação, né? E a teoria da gravitação dele explicava o porquê acontecia o movimento planetário. E como verificou-se que havia algumas divergências nos movimentos, recorrendo à teoria dele, né, com outros elementos, previu-se que deveria haver outros corpos atuando. Na questão aí era sobre Saturno. E aí descobriu-se Urano, aí descobriu que Urano ainda não estava certo o movimento dele, descobriram Netuno, né? Então, e Plutão também foi na mesma linha, ou seja, descobriram-se outros corpos, simplesmente refazendo, né, aquela teoria matemática, revendo aquela teoria matemática e fazendo novos experimentos, novas observações, e conseguindo, então, através dessa teoria, provar novas situações, né, novos fenômenos. Outra coisa, também aí, com a teoria da relatividade, que o Einstein fez, foi a presença dos buracos negros, né? Ele nunca falou de buraco negro, ele até falava, possivelmente, caminhos entre um universo, no caminho do universo, que poderia levar um objeto de um lugar a outro. Tá? Ele falava umas coisas lá que não foi provado ainda não. Né? Mas surgia da teoria da relatividade a presença de corpos muito massivos que pudessem absorver toda a matéria em torno dele, não emitir radiação, não emitir luz, e portanto seria difícil de detecção. E mais tarde, né, conseguiu-se realmente descobrir os buracos negros. Aí entra outros cientistas que fizeram então outras descobertas, né, e todas elas corroboraram para a teoria do Einstein, tá certo? Então veja, essa é a grande importância do método científico. Então quando você ouvir falar de tecnologia, né, então presta atenção, você vai ouvir falar tecnologia aí para frente em outras aulas. Quando você falar de tecnologia, não pensa você que tecnologia necessariamente é ciência. Não pensa você que tecnologia necessariamente é o homem que desenvolveu. Tecnologia é toda arte, todo artefato que resolve ou melhora a vida. Né? Quem faz isso? Geralmente é o homem que faz. Mas não é apenas o homem que consegue criar instrumentação que permita melhorar a sua vida. A gente sabe que macaco faz isso. Né? A gente consegue descobrir que pássaros fazem isso. Então, desenvolvimento de instrumentação para melhorar a sua própria vida, o seu controle com o meio no qual você vive, não é uma coisa exclusiva do ser humano. Tá? Então, a gente pode dizer que quando um chimpanzé pega um graveto, né, tira todas as folhas do graveto, deixa ele bem fininho e passa na sua saliva, na sua baba lá, para poder capturar formiga dentro de um formigueiro ou cupim, né? Preferencialmente cupim,
Ele está fazendo isso, ele está desenvolvendo um instrumento de caça, ok? E isso, ele não é humano, ele é um animal, ele é um bicho, né? É um animal que não é gente, né? Então, não é, a criação de instrumentos não é especificamente do ser humano. Então, alguns animais também fazem. As lontras, né, usam pedra para quebrar concha. Então, quer dizer, os animais vão se dando um jeito nas suas vidas aí, né? Então, isso é instrumento tecnológico. Então, não pense você que tecnologia é alguma coisa especificamente da raça humana, tá bom? Outra coisa, a ciência, sim, realmente começou a fazer nos tempos mais modernos parte do desenvolvimento da tecnologia. Na verdade, ela começa a estar junto na Revolução Industrial, né? Que ciência e tecnologia começam a trabalhar praticamente ao mesmo tempo, porque normalmente a tecnologia vem sempre muito antes, né? Você precisa de um problema, você vai e se vira, desenvolve de alguma maneira para melhorar a sua vida. Então isso é desenvolvimento tecnológico, ok? Uma coisa para melhorar a sua vida. O arado, os chineses, por exemplo, desenvolveram diversas ferramentais aí na história, a gente sabe, né? Que começou com eles foram os primeiros a desenvolver, inclusive para medir terremoto, né? Abalo sísmico, né? O sismógrafo, foram eles que inventaram, tal. Então eles tiveram, a parte tecnológica deles sempre foi muito à frente da sua ciência, né? Porque a ciência requer este método. Se não for construída por este método, não é ciência. Então quando você entra, por exemplo, na medicina, e estuda diversos tratamentos de doença, vê um monte de coisa lá dentro, nem tudo daquilo que está se estudando na medicina é ciência. Porque aquilo acabou nunca tendo sido... muita coisa não tendo sido desenvolvida a partir deste procedimento, tá? Então, se não passou por esse procedimento, a gente vai dizer que é um tratamento, que é um conhecimento empírico, tá? A gente vê dar certo, mas não é 100% correto, não é 100% aplicável. É o caso, por exemplo, do tratamento com agulhas, né? Acupuntura. Você vai ver aquilo lá, você fala, nossa, que negócio está certo, tal. Mas é 100% correto? É 100% verificável? Não. Para algumas pessoas, não é. Então, se aquilo não é 100% verificado, acaba não tendo uma explicação matemática. E logo, não é um conhecimento científico. É o quê? É um conhecimento empírico. Ok? Então, quando se fala em conhecimento científico, nós estamos restringindo praticamente física, química. E, obviamente, desenvolve grande parte da biologia também está ali dentro. Quando você fala de genoma, 100% aceitável, desenvolvido e combinado, coisa e tal, porque tem muita química, aí você tem ali ciência, ok? Conhecimento que foi desenvolvido de forma científica. Mas muito conhecimento não é, tá bom? Então, desmistificando aí tecnologia e ciência, tá aí dizendo para vocês aí o que é ciência. Agora, já que eu estou falando disso, poxa, Klein, então, se tem tantos rigores, a observação, a experimentação, a teoria matemática, também tem um rigor com relação a como se expressam esses números obtidos? E é claro que tem, tá? Então a nossa próxima aula vai ser justamente isso. Nós vamos falar da notação científica. Então o nome já diz, né? Notação científica. Como que se escrevem números de forma científica? É claro que você deve ter visto isso já em matemática, tá? Se você foi aluno do professor Flávio, do professor Carlos, tenho certeza que vocês já viram sobre isso daí, tá bom? Então, vocês vão ter na próxima aula mais uma recapitulação do que propriamente uma matéria nova, ok? Aguardo vocês na próxima aula.